Os irmãos Fabiano e Fernanda moravam em uma zona rural e estudavam em turnos diferentes na cidade. Todos os dias, eles percorriam um pequeno percurso a pé por uma estradinha de chão para pegar o ônibus escolar. Eles sempre se encontravam nesse percurso, Fernanda chegando e Fabiano indo para a escola. Até que um determinado dia, os dois desaparecem misteriosamente nesse caminho. Fernanda de Matos Dias e Fabiano de Matos Dias viviam na cidade de Terra Boa, no Paraná, com os pais Alaide Santos e Fernando Lourenço Dias. A mãe era dona de casa, o pai tratorista e a família morava em uma fazenda no distrito de Malu. Fernanda tinha 17 anos e Fabiano 15 quando tudo aconteceu. Era uma quinta-feira, 27 de junho de 2002, um dia que começou normal como qualquer outro dia na família Matos Dias. Como fazia todas as manhãs, Fernanda saiu de sua casa na zona rural para ir à escola Helena Collodi em Terra Boa. Ela andou aproximadamente 500 metros por um caminho de terra no meio da lavoura, que dava acesso da sua casa até a rodovia. Na estrada, a jovem pegou o ônibus que a deixou na escola. Essa era a rotina diária de Fernanda, que costumava retornar para casa por volta das 12h30. De acordo com o motorista do ônibus escolar, Fernanda foi deixada por ele no local em que sempre ficava, na entrada do carreador, a estrada aberta no meio da lavoura que dava acesso à sua casa. Fernanda era sempre a primeira a descer do ônibus e naquela quinta-feira, 27 de junho, não foi diferente. Antes de descer, ela se despediu de sua colega e chegou a combinar com ela um ensaio de dança para mais tarde, para a festa junina da escola. O motorista a observou descer e depois seguiu viagem. Enquanto isso, o irmão Fabiano se preparava para sair de casa. Todos os dias ele aguardava na estrada pelo mesmo ônibus, que ao chegar ao fim da linha, retornava levando para a escola os alunos do turno da tarde. Sua mãe Alaide ainda se recorda da última conversa que ela teve com o filho. Eram por volta de 12h30 daquela quinta-feira e, pelo horário, Fernanda deveria estar a poucos passos de chegar em casa. Ela estendia roupas no varal, do lado de fora da casa, quando escutou um grito que parecia ser de Fernanda. Os cachorros passaram a latir sem parar, então Alaide chamou Fabiano e perguntou se ele também havia escutado o grito. O adolescente disse que não, que era impressão dela, que era ele quem estava gritando com os cachorros. Então Fabiano se despediu da mãe e seguiu seu caminho, o mesmo que a irmã percorria todos os dias antes de pegar o ônibus. É exatamente nesse ponto que a história começa a ficar incompreensível. Apesar dos irmãos usarem sempre o mesmo caminho de terra entre sua casa e a estrada, naquela quinta-feira nenhum dos dois chegou ao destino esperado. Fernanda não voltou para casa e Fabiano nem chegou a entrar no ônibus que o deixaria na escola. Os dois desapareceram misteriosamente no percurso de acesso à fazenda onde moravam. Ao se dar conta de que Fernanda e Fabiano haviam desaparecido, a primeira providência da família foi procurar o motorista do ônibus. Por ele, ficaram sabendo que a jovem havia descido do ônibus no horário habitual, mas que Fabiano não tinha aparecido. Tomada por um grande desespero, a família começa a procurar pelos irmãos. Sem saber o que fazer, a família recorreu aos vizinhos para pedir socorro. Empenhada em ajudar, toda a vizinhança se mobilizou para procurar pelos irmãos. Iniciaram uma busca pelos arredores, mas apesar de todos os esforços, não encontraram nenhum sinal deles. A polícia não teve melhor sorte. Acionada no dia seguinte, fez uma varredura numa grande área, mas foi em vão. Não há indícios que esclareçam o caso, nem pistas concretas, nem evidências materiais. Não existe uma gota de sangue, uma peça de roupa, um objeto perdido, nada que possibilite uma investigação mais aprofundada. Quase 20 anos depois, o caso continua um enigma sem solução. É como se os dois irmãos tivessem evaporado no ar. O desaparecimento de Fernanda e Fabiano, que atualmente teriam 37 e 35 anos, é um mistério intrigante até os dias de hoje. Por isso, se você souber de alguma coisa que leve a uma pista sobre o paradeiro dos irmãos, não deixe de avisar as autoridades. Independente do que tenha acontecido, a família sofre muito e os espera por todos esses anos.